Vamos lá, gente, aprendemos bastante sobre prevenção, né? Atitudes que a gente precisa tomar para fazer diferença na nossa casa. Agora a gente vai falar de outro tipo de prevenção, prevenção à Covid-19. Desde o início da pandemia na China, as máscaras faciais tornaram-se um item indispensável para todos, né? Mas a gente vê aí modelo de tudo quanto é tipo, não é verdade? E aí vem a dúvida, será que o que eu tenho serve, não serve? Será que protege do coronavírus, não protege? Então, para a gente conhecer as opções e também para a gente não errar na hora de colocar e tirar a máscara, eu converso com a infectologista Cláudia Maruyama. Seja bem-vinda via Skype. Doutora Cláudia, como vai? Eu não estou ouvindo a doutora Cláudia, não sei se vocês em casa estão ouvindo. Vou pedir para a produção me dar um sinalzinho, se sim ou não. Por favor, fala mais um pouquinho, doutora. Eu vou tentar aumentar o volume aqui, porque eu estou ouvindo bem vocês. Agora eu estou te ouvindo bem também. Ficou bom, então. Perfeito. Vamos lá. Essa dúvida da máscara, eu acho que é uma dúvida geral. Tudo jóia. Boa tarde para você também. Obrigada pelo convite. Exatamente. A gente tem visto aí, desde o ano passado, como você disse, diversos modelos de máscara, né? Antes da gente começar a falar um pouquinho dos tipos de máscara, que a gente não pode esquecer que o mais importante é que a gente use dela de modo correto. Então, a gente vai depois aqui finalizar, depois no programa, a gente vai conversar falando quais são as máscaras adequadas, mas a gente nunca pode esquecer que a gente precisa fazer o uso da máscara de uma forma adequada, com o modelo ideal, antes de vestir a máscara, higienizar as mãos para que isso seja feito e seja colocado de um modo correto. O uso da máscara durante quando a gente vai conversar, ela tem que ser feita a manutenção, o uso dela de forma adequada e a retirada depois também. Tá bom? Isso é muito importante, Cláudia. Além do modelo, claro, o ideal. Tá, joia. A gente sabe que tem vários tipos, né? Tem aquela a máscara cirúrgica, aquela que é de TNT. Tem a máscara que todo mundo fala, que agora é o que tá todo mundo procurando, que é a tal da N95, a FFP1. Aí tem máscara com filtro. Eu vejo aqui os meninos que fazem merchandising comigo usando uma máscara de acrílico que tem uns furinhos embaixo. Tem a máscara de tecido dupla, tem máscara de tecido tripla, tem máscara de renda, de brilhos, de pérolas. Enfim, tem máscara de tudo quanto é tipo. Todas elas estão válidas ou não? A gente precisa abolir alguma? Tá, vamos lá. Muitas coisas, e o que você disse, a N95 é que está sendo mais usada e mais falada ultimamente no mundo, né? Por recomendação ainda da OMS, ou seja, da Organização Mundial da Saúde, e pelo Ministério da Saúde do Brasil, a recomendação para a população é que a gente ainda continue usando a máscara caseira, desde que ela tenha 3 camadas, e sendo que a camada que tem um contato com a pele seja de algodão, para se evitar o risco de alergia ao contato da máscara com a pele. Tá? E a gente pede que preferencialmente sejam de 3 camadas, porque a gente sabe que é a quantidade adequada de uma sobreposição de tecido sobre o outro, que vai conseguir com que retenha a entrada do vírus pela boca ou pelo nariz e também a saída, evite a saída desse vírus em contato pela respiração ou pela fala. A população só tem a recomendação de uso de máscara cirúrgica quando ela for considerada já um caso positivo por um médico ou por um laudo de exame e está no período de isolamento, tá bom? A máscara N95, a gente mantém a recomendação de que seja usada por profissionais da saúde ou respeitar algumas orientações de alguns órgãos, por exemplo, como a gente viu os voos, né? Os voos agora eles estão pedindo para que seja usado a N95. Essa recomendação da N95, Cláudia, em alguns locais que não sejam do profissional da saúde, é uma maneira de proteger maior as pessoas que têm uma possibilidade de
aglomeração ou não conseguir respeitar o distanciamento mínimo de 1 metro, uma ventilação do local que não seja tão adequada e também uma coisa muito importante, né? O manuseio da máscara, a gente pede que a máscara ela seja trocada, a máscara de tecido, por exemplo, a cada 2 ou 3 horas ou antes, se estiver úmida ou com uma sujidade. Então, por exemplo, em locais de aglomeração como voo, fica muito complicado eles permitirem a entrada dessa pessoa com a máscara de pano e o período de voo. Será que essa máscara foi trocada recentemente ou não foi? Então, é muito melhor que se exija a N95 para garantir a proteção de todos. Por isso que foi orientado o uso do N95. Mas a gente ainda mantém a recomendação de uso para proteção. As máscaras caseiras ainda ela tem uma proteção adequada no dia a dia, tá? Perfeito. Porque a gente sabe que se a gente manter o local bem ventilado e pouca aglomeração, a máscara essa máscara de tecido já tem o poder de reter ou de conter a entrada ou a saída do vírus. Tá joia. Eu queria tentar entender, esse vírus ele é transmitido por gotículas, né? Então, a pessoa que usa máscara, ela tá protegendo para que a outra não seja contaminada. É isso, basicamente? E vice-versa. A gente usa a máscara para que se evite a saída do vírus, realmente pela fala, tosse ou espirro ou respiração, e também que a gente não permita a entrada do vírus por essa região de orofaringe, que compreende a boca e o nariz. Ok. Agora, eu vou dar um recadinho, eu vou te pedir 2 minutinhos, mas vou pedir a sua atenção porque a gente vai acabar fazendo aqui uma aproximação. Mas a gente sempre tenta respeitar aqui os nossos limites. Então, se tiver errado, você pode falar, tá bom, doutora? Tá bem. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui com a minha xará, doutora Cláudia. Doutora, tá tudo bem se eu estou distante da minha colega de trabalho, ela está de máscara e eu não estou de máscara ou não? Tá, vamos lá. Preferencialmente, Cláudia, todo mundo tem que manter o uso da máscara, tá? E aí, existem essas restrições como vocês estão fazendo em programa de televisão, ou o uso do acrílico, né, além de manter o distanciamento, ou o uso do acrílico, ou quando uma pessoa está se apresentando, pelo menos manter a outra pessoa de máscara. Eu sei que as outras pessoas aí do estúdio, elas estão de máscara também, então a gente tem que deixar o menor número possível de pessoas sem máscara quando a gente está em um ambiente. Quando a gente está trabalhando em outros ambientes ou outros meios de trabalho que não tem a necessidade da mídia, de estar aparecendo, né, pela câmera, a gente pede que todos mantenham sempre com o uso da máscara. Perfeito. Olha lá, gente, é bom todo mundo entender, né? A gente vê na televisão e fica pensando, cadê? Aqui tá todo mundo de máscara, tá todo mundo bem distante de mim, só eu que tô sem máscara. Mas o ideal era estar de máscara, só que a gente sabe que é difícil se comunicar sem essa expressão até labial, e tem muita gente que acaba fazendo a leitura labial e isso facilita um pouquinho mais a comunicação, né? Nesse momento a gente vai se virando e vai se reinventando. Agora, já que a gente falou dessa possibilidade, quando a gente está num ambiente externo, praticando, por exemplo, uma corrida ou uma caminhada sem ninguém perto da gente, a gente deve usar a máscara ou não? Sempre usar a máscara. Sempre usar a máscara. Sempre, tá? A gente não pode deixar de usar a máscara em nenhum momento. Os estudos, eles mostram que a corrida, independente se for corrida ou não, uma atividade física que deixa a gente com uma respiração mais ofegante, o vírus ele consegue atingir uma distância de quilômetros. Olha então, isso. A corrida, alguns estudos já mostraram que o vírus foi detectado a uma distância de 5 quilômetros de alguns corredores. Então, por isso a importância do uso da máscara, e é o uso da máscara adequado. Não adianta a gente usar uma máscara úmida, a gente tem que usar a máscara correta.
Tá, então vamos voltar a falar um pouquinho das máscaras corretas. Porque tem as máscaras que a gente já falou, mas também tem os improvisos, né? Tem gente que tá usando bandana, então bandana, dobra a bandana e usa amarradinha no rosto. Tem gente que tá fazendo um tipo polaina de pescoço. As pessoas que preferem não usar máscara só usam face shield. Funciona? Me conta um pouco de cada um deles. Tá, vamos lá. Então, a recomendação para que a gente consiga ter uma prevenção, um bloqueio da entrada ou da saída do vírus e mais uma capacidade adequada de respiração, né? Então, a gente mantém ainda que o ideal da máscara seja essas máscaras de tecido que a gente tem visto, pode ser 3D, né? As máscaras que a gente chama de anatômica. Então, as bandanas ou aquele outro tipo que você falou, como se fosse tipo de uma polaina, né, de rosto, isso ele não está adequado. Se você for ver, por exemplo, nessa imagem, Cláudia, a bandana, ela está tampando a parte de cima, mas a gente não está vedando a parte de boca, tá vendo? A parte do queixo. Então, você tem a saída do ar e a entrada também, se caso alguém tem um espirro ou aquela pessoa que estava correndo e disseminou aquele vírus que a gente comentou agora há pouco a 5 quilômetros, né? A polaina que a gente fala, ela fica totalmente vedada, ela veda até a parte de trás também, então pega toda a nuca da pessoa. Então a gente sabe que aí tem uma obstrução de respiração que ela não fica adequada, a gente sabe que ela não tem uma troca adequada do ar para a pessoa, então em algum momento isso vai causar algum problema. Então ela não é anatômica, se ela não é anatômica, ela não é tão adequada e tão adaptada ao rosto da pessoa. Então, e aí tudo isso a gente está falando de tecidos, né, de produtos que eles não são muito, eles não foram designados exclusivamente para a produção da máscara. Então, no início da pandemia, né, falou-se para usar alguma coisa que se cobrisse o rosto, que isso criasse uma barreira, que eles poderiam pegar camisas, alguns falaram até de tecidos de cortina. Hoje, o que a gente já sabe, o que é orientado, foi o que a gente começou a falar desde o começo do quadro. A máscara ela tem que ser preferencialmente de 3 camadas, por conta de número de barreiras, que o tecido que fica encostado ao rosto seja preferencialmente de algodão, para evitar a alergia. Então a gente sabe que tem outros tecidos hoje em dia, o de neoprene, existem outros tecidos, não que esses sejam proibidos, mas a gente sabe que o risco de alergia ele é maior, tá? E a gente pede que o tecido ele seja exclusivo para a produção da máscara, porque o tecido ele tem que estar adequado, a fibra do tecido ela tem que estar boa. Se a gente pega uma máscara de um tecido esgarçado, a gente sabe que já o poder de filtração, ou seja, de saída ou retenção disso, ele já começa a ficar ruim, já não tem já uma boa retenção. Tá ok. Máscara, essa máscara que tem a parte da boca transparente, o restante de tecido, esse material plástico pode causar algum mal para a pele? Não, o que a gente pede é que o ideal é que não use isso constantemente. Então, essa máscara a gente acaba tendo, desde que reforço sempre, desde que ela esteja vedada adequadamente, nariz, lateral e queixo. Essas partes que são transparentes, a gente fala justamente o que você comentou, leitura labial. Então, em situações que precisa de leitura labial, né, tanto em aulas, né, de Libras ou de pessoas, né, surdas, ou também até algumas escolas vêm falando muito de aulas de línguas que é necessário fazer essa leitura labial, você precisa ter uma boa dicção. Então, isso não tem problema nenhum. Especificamente essas máscaras que tem o acrílico costurado em tecido, a gente tem observado que ele acaba suando mais, ou seja, ele acaba tendo uma maior vapor de água, e aí a parte do tecido ela fica úmida mais rápida. Então não esquecer que se tiver úmida ela tem que ser trocada. A única coisa que a gente vê observando é que ela é trocada com menor tempo do que, por exemplo, a cada 2, 3 horas. Às vezes a cada hora está tendo que ser trocada. Desde que se mantenha essa tensão,
não tem problema nenhum. Tá joia. Vou abrir para a pergunta da turma que está em casa e eu volto daqui a 2 minutinhos para a gente continuar ajudando os nossos telespectadores, tá bom? Perfeito. Então você que está aí com a sua dúvida, manda no 11 9 50 45 18 40. O que é que você quer saber? Aproveita, a gente tem uma excelente infectologista para nos ajudar nesse momento delicado. E com informação a gente escolhe um caminho melhor, não é? A gente se protege mais. Eu tenho certeza disso. Vamos voltar aqui com a doutora Cláudia. Já temos perguntas, produção, organizadas? Temos perguntas, então a gente já vai para a primeira pergunta, mas antes da gente colocar na tela, eu queria fazer uma pergunta aqui sobre o Face Shield, que é aquela máscara transparente, né? E sobre as máscaras de acrílico. Elas podem ser usadas, elas protegem. Primeiro o Face Shield, doutora. Vamos lá. A Face Shield ela tem uma proteção, sim, porém ela não pode ser isolada. Ou ela mantém-se o uso obrigatório da máscara, e aí se você quiser adicionar a Face Shield, né? Quando a gente usa a Face Shield, não esquecer que as laterais elas vão estar desprotegidas. Você tem a vedação frontal, mas a lateral você não consegue ter a vedação adequada como se for com uma máscara. Por isso que ela não pode ser usada sozinha. Tá joia. Já a máscara de acrílico, desde que ela seja bem vedada, eu não vejo problema nenhum, mas desde que seja feita com material adequado e voltando com bom acabamento, que tenha vedação e que não tenha o risco de irritação da pele. Uma outra coisa que a gente tem visto, que essas máscaras, justamente por ter uma contenção maior, né, do vapor, porque como ela não é igual a de tecido, que ela não absorve, então a saliva, por ser salgada, ela tem criado algumas assaduras na região de pele. E aí, como alternativa, então por isso que a gente tem que tomar cuidado. E aí, como alternativa, muitas estão usando aquelas respiráveis, com aquela válvula. E aí a gente fala que o uso de válvula na máscara, independente do tipo, ela não é recomendado, uma vez que essa válvula deixa ter escape da saída do ar. Então aí se você estiver contaminado, você também está expelindo também o vírus. Ah, tá e aquela máscara que é de acrílico com furinhos embaixo, então ela não é recomendada, então ela não protege? Não protege. Uma vez que você tem um furinho, você não tem a vedação, né? E aí esse com furinho é um pouquinho até pior, porque você está tendo a saída do ar e também a entrada de um ar que pode estar contaminado no seu organismo. Ok. Então, gente, muita atenção sempre na hora das escolhas, né? A gente tem que botar ali na balança o que realmente é mais importante. E aí já vem as perguntas, pode ser uma pergunta bem pessoal. Manda que a gente vai ter a resposta agora com a infectologista Cláudia Maruyama. A primeira é a seguinte: tem usado 2 máscaras por medo. Melhora alguma coisa? Faz algum mal? Não, existem até algumas recomendações. Ainda aqui no Brasil ainda se mantém, como eu falei, a recomendação de uma máscara e a máscara de uso de pano e aquela cirúrgica somente para profissionais de saúde ou quando você é caso positivo. Porém, existe, né, na Europa e nos Estados Unidos a recomendação de locais aglomerados o uso da N95 ou o uso de 2 máscaras. Não tem problema nenhum a partir do momento que você se sinta mais segura, e a segurança que a gente fala é aquilo da vedação. Mas desde que a gente saiba usar 2 máscaras, uma sobreposta à outra, de uma forma adequada. Né? Então, assim, eu não sei se vocês já usaram, eu já usei 2 máscaras, dá uma dificuldade maior para respirar. Então, a possibilidade da gente manipular a máscara, ela é maior. E quanto maior é o risco, maior a manipulação da máscara, maior a chance de contaminação. Né? Então, não faz mal, tá? Até porque, como a gente está falando de uso de 2 máscaras, a gente não está falando, por exemplo, a de tecido com a de acrílico. Normalmente a gente fala de 2 máscaras, ou é a de pano sobre a de pano, a cirúrgica sobre a cirúrgica, ou a cirúrgica sobre a de pano. E assim também a N95, que pode se assimilar a PFF2 com a máscara cirúrgica.
né? Então, assim, porque elas são mais viáveis, uma sobreposta à outra. Não tem problema nenhum, mas desde que você mantenha a vedação. Porque a gente tem visto que a maioria das pessoas que usam duas máscaras, elas não acabam usando de uma forma adequada. Mantém ainda, às vezes, o nariz descoberto, ou o queixo não vedado, às vezes a lateral também não está vedada. Então, a gente fala que sempre, antes uma máscara bem de uso adequado do que duas de uma forma inadequada. Tá ok. Falando em uma máscara, eu vou deixar uma pergunta aqui, que ela é recorrente, as pessoas estão perguntando de forma geral. Máscara, essa N95 ou máscara descartável, máscara cirúrgica, elas podem ser lavadas? Podem ser reutilizadas após a lavagem? Você responde daqui a 2 minutinhos, tá bom, doutora? Tá bem. Vamos tentar entender, né? Porque tem muita gente que pega a máscara descartável, lava e usa de novo, e lava e usa de novo. E enquanto ela tá ali inteirinha, tá usando. Vamos ver se funciona isso ou não. Agora é o seguinte, a gente continua aqui, eu vou continuar conversando com a doutora Cláudia, continuar entendendo aí a importância do uso de máscaras. Gente, lembrando que assim, a máscara é uma parte, mas lavar as mãos com água e sabão, passar álcool gel, a gente tem que estar atento. Eu fui ali, aí eu toquei na mesa, toquei na cinta, passei álcool gel na mão. A gente tem que estar atento a isso, tá bom? Porque são nesses mínimos detalhes, essa bobeirinha que a gente dá, é que acontece aí o risco de contaminação, né, doutora? Exatamente, perfeito, Cláudia. Bom, eu deixei uma pergunta no ar, né? Máscara, essas descartáveis podem ser reutilizadas? A gente pode lavar e usar de novo? Não, nunca. Então, assim, as máscaras de TNT, né, que são as cirúrgicas, o tempo dela de duração é em torno de 4 horas também, tá? As de pano, de 2 a 3 horas, ou antes se ela estiver úmida. A N95, a gente pede de preferência que essa pode ser reutilizável, só que ela não pode ser lavada, não pode espirrar spray com álcool, porque a gente pode deteriorar o tecido. Então, o que a gente pede de preferência é que ela seque, que você coloque no local ventilado e que deixe pelo menos 24 horas secando para você poder reutilizá-la, pelo menos isso. Tá Perfeito. Bom? Então não Mas é para nenhuma lavar e dessas não é podem para ser lavadas. Só a N95. Até quantos dias você disse? A N95, a gente pede para que fique secando pelo menos um dia, mas não pode lavar, tá bom? É secar depois do uso. O uso dela, a gente não existe nenhum estudo ainda definido qual que é a quantidade do uso, mas a gente fala que pessoas comuns, né, ou seja, que não seja trabalhador da área da saúde, que, por exemplo, não trabalhe em um ambiente que seja só de Covid, que o ambiente ele tem uma carga viral muito grande, então pessoas comuns, a gente fala pelo menos até uns 10 dias, mas desde que mantenha a vedação adequada ao rosto. A partir do momento que não está mais vedado, essa máscara também não tem mais indicação de uso. Tá, joia. Doutora, muito obrigada. Força aí, eu sei que não tá fácil para ninguém e para os médicos, principalmente os da linha de frente, a situação tá exaustiva, né? Mas, ó, força e muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco, tá bom? Eu que agradeço esse espaço, eu acho que tudo que a gente pode conversar e orientar faz parte aí dessa proteção. Um grande abraço a todos, fico à disposição. Obrigada. Tchau, tchau. A doutora Cláudia é infectologista lá no Hospital San Genaro. O site é hospitalsangenaro.com.br. Siga o Instagram, Hospital San Genaro, porque tem mais informações, né? E quanto mais a gente sabe, menos a gente erra, mais a gente se protege, tá certo?